Olá, vamos dar início aqui à nossa primeira aula do curso de Teoria Musical. Lembrando que o objetivo dessas aulas é dar uma introdução à teoria musical, né? É, a teoria musical é um tema muito extenso e demanda um estudo muito alongado, né? Tem cursos de faculdade que demoram 2, 3, 4 anos, enfim, onde a pessoa vai vendo as matérias de teoria musical nem de outras matérias, evidentemente, né? Aqui o objetivo é dar uma coisa mais básica, sem aprofundar muito nos detalhes muito minuciosos, mas que vai abranger todo o conteúdo necessário para um músico iniciante saber interpretar uma partitura, entender os principais conceitos da teoria musical. Então antes de falar de música, né, vamos falar de som. Para a gente entender as características da música, a gente primeiro precisa entender o que é o som, né? Então, segundo a física, o som é uma onda mecânica gerada por vibrações de um corpo que se propagam por um meio material, ar, água ou sólido, até serem captadas pelo nosso sistema auditivo, criando a sensação auditiva. Então, qualquer, qualquer onda sonora, né, que a gente está acostumado a ouvir bastante esse termo, né, uma onda sonora é quando algum corpo vibra e por conta disso, essa onda que vai se propagando mais comumente pelo ar, né, mas pode ser por outros meios, mas essa onda que se propaga pelo ar, ela atinge os nossos ouvidos. Se for numa frequência que o ouvido humano consegue captar, você vai conseguir distinguir um som, né? Por isso que não é qualquer vibração que vai gerar um som, mas a vibração que emite uma onda que esteja dentro do campo de frequência que o humano consegue distinguir, vai ser um som que poderemos ouvir através dos nossos ouvidos, correto? E é isso. Aí, quais são as características do som? Primeiro, que a gente listou aqui, a altura. Então, a altura, nós temos aqui os termos sons graves e sons agudos. O que é isso, né? O que é grave, o que é agudo, né? Para dizer num português mais simplista, né? O som grave é aquele som mais baixo, então geralmente a voz masculina. E o som agudo é um som mais, a gente costuma dizer, usar a palavra fino, né? Às vezes, que é um termo, só que não é um termo correto, né? O termo correto é grave e agudo. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui num software aqui a execução num piano, né? Então, por exemplo, quando eu toco as teclas da esquerda aqui, por exemplo, essa aqui, sai um som tão. Agora, se eu for lá para a direita, lá para o extremo, aqui vai ter um som bem mais fininho. Opa, teve um probleminha aqui. Ah, saiu fora do meu range aqui, da partitura aqui. Tudo bem, vamos tocar aqui. Isso. Perceba então a diferença, né? Um som bem fininho e um som grave. Então essa é a diferença. O som grave é um som mais, que a gente costuma dizer som mais baixo, e o som agudo é um som fininho, né? Esse termo fino, baixo, não é o correto, né? O correto é som grave e som agudo, ok? Outros, outras características do som. Duração, é a extensão de um som. É o tempo que aquele som permanece, né? Sem uma pausa. Então você pode ter um som curto, por exemplo, vou falar uma sílaba aqui, A, foi bem curto. Ou pode ser ter um som longo, A. Então aí nós temos a diferença entre a diferença de duração do som, correto? Intensidade é volume. É, é, é o melhor jeito de explicar esse termo aqui, intensidade. É o volume. Então você pode ter um som que tem, você ouve muito baixinho ou um som que está com um volume muito alto, né? Esse é simples de entender, né? E por último, o timbre. Timbre, aqui vou ler o que está escrito aqui, característica que diferencia sons de mesma altura e intensidade. Por exemplo, aqui eu dei um exemplo aqui, uma flauta de um violino. É, Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pegar, depois mais para frente a gente vai falar das notas musicais, mas se você pegar
uma flauta e emitir uma nota musical com uma determinada que nada mais é que assim, emitir um som numa determinada frequência. E você pegar um violino e emitir um som naquela exata frequência, eles vão estar emitindo exatamente a mesma nota. Só que você é bem perceptível que é diferente o som. É a mesma nota, mas é diferente. E essa diferença é o que a gente chama de timbre. A gente pode até pensar assim, por exemplo, na questão da voz de cada pessoa. As duas pessoas cantando a mesma música, mas como as vozes, a gente costuma dizer, as vozes são diferentes, a gente tem aquela sensação de diferença. Isso é o que a gente chama de timbre. Então, o timbre é a característica do som, que apesar de representar a mesma nota, ele soa diferente nos nossos ouvidos. Tá ok? Então, agora que a gente falou do som, podemos falar do que é a música. É, esse é um termo, de certa forma, um pouco filosófico, assim, né? Tem várias definições, mas vou trazer aqui algumas definições mais conhecidas, né? Então, as definições mais simples, eu peguei duas aqui para exemplificar. Uma é bem conhecida, que é essa aqui. A música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Bem filosófico, né? Não está muito. Eu acho assim, muito filosófico e pouco direto para explicar, para definir o que é a música, né? Está correto, mas assim, eu acho que precisa de pouco de mais objetividade na definição. Aí temos essa outra aqui, que eu extraí do livro do Bohumil Med, que é a seguinte: música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Aí você vê que não é apenas assim algo de trazer emoções, né? É algo tem uma certa organização, uma organização dos sons. E aí, a partir disso, a gente tem uma definição aqui um pouco mais completa que abrange um pouco dessas duas informações aqui. Música é a arte que organiza sons e silêncios no tempo, combinando elementos como ritmo, melodia e harmonia para expressar emoções, ideias e histórias, servindo como uma linguagem universal e uma prática cultural presente em todas as civilizações para comunicação, ritual, entretenimento e terapia. Acho interessante esse final aqui porque realmente, né, a música pode ser usada por diversos propósitos. Aqui, por exemplo, quando diz ritual, né, a gente pode extrair isso, por exemplo, para as músicas executadas em igrejas, né? É um ritual de louvor. Então, outra forma também, entretenimento, a música mais popular, né? A música então sendo utilizada como entretenimento ou até como terapia, né? Tem situações que a música é utilizada para fins terapêuticos. Então, eu achei essa definição bem interessante e bem completa e fala também da organização dos sons e silêncios, enfim. Isso tudo a gente vai ver no decorrer do nosso curso, tá ok? E aqui tem uma definição importante que a gente vai tratar a seguir agora aqui, que é a relação que fala de ritmo, melodia e harmonia, né? Então, quais são os elementos da música? O primeiro, não tem uma ordem, né? Mas o primeiro que está aqui, a melodia. Para trazer de uma forma mais simplista, né, de entender o que seria melodia, a gente pode dizer que são os sons que são executados de maneira sucessiva, ou seja, um após o outro. Não são sons executados ao mesmo tempo, é um após o outro. Então, um exemplo aqui que eu trouxe de instrumento é o trompete. No trompete, você não vai ver duas notas sendo executadas exatamente ao mesmo tempo. É executada uma nota e depois a outra nota. Agora, há instrumentos em que é possível você executar mais de uma nota ao mesmo tempo. E essa execução de notas simultâneas a gente dá o nome de harmonia. Então aqui tem um exemplo do instrumento do violão. Por exemplo, o violão tem 6 cordas e você pode eh, tocar as cordas todas de uma vez. E aí os 6 sons daquelas cordas vibrando vão emitir um determinado som lá que pode ser ou não agradável, enfim, mas enfim, vai sair um som lá de várias notas ao mesmo tempo. Mesma coisa, por exemplo, um piano também, né?
Você tem várias teclas lá, mas você consegue acionar várias teclas exatamente ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente chama de harmonia, é os sons sendo executados ao mesmo tempo, simultaneamente. E por fim, o ritmo. O ritmo é a ordem e proporção em que estão dispostos os sons. Aqui tem um exemplo de instrumento como a bateria, mas na verdade o ritmo se adequa a todos os instrumentos, porque o ritmo é, digamos que a organização do som. É que eu trouxe o exemplo da bateria aqui, porque a bateria é um instrumento que ajuda a, como a gente dizer, marcar o ritmo, né? Vai ditar um pouco da velocidade da música, enfim. Principalmente pensando num grupo, né? Numa banda, numa orquestra. Mas o ritmo é aquilo que é a maneira de você organizar o som. Questão de velocidade, questão de andamento, enfim, coisas que a gente vai ver durante o curso. Tá ok? Então, para essa primeira aula era isso, é mais algo mais de uma apresentação do que é a música, né, de definições de termos. E a partir das próximas aulas a gente vai acompanhar, destrinchar cada um desses elementos e começar a se aprofundar no entendimento de como ler uma partitura, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima.